Fala galera, aqui é a Maria Júlia e esse é meu canal e hoje trouxe pra vocês mais uma resenha de um livro aí que eu não tinha muita expectativa, mas é um livro muito conhecido, que fez muito sucesso alguns anos atrás, tem adaptação pro cinema. Eu estou falando de A Cabana, do William P. Young. E o que acontece, gente? A minha mãe já tinha lido esse livro e ela não tinha gostado, ela tinha falado mal e tal. Eu até entendo os motivos dela não ter gostado, eu entendi o lado dela, mas eu tenho que confessar que eu amei essa leitura, gostei demais de ter tido essa experiência e foi muito legal porque eu comecei a ler esse livro com zero expectativa. Então eu fui completamente surpreendida. Pra quem não sabe, A Cabana vai contar a história do Mark, que ele é um cara que vai passar um fim de semana num camping com os filhos dele, e o que acontece? A filha mais nova some. E tudo vai se desenrolando pra gente saber que a filha dele foi sequestrada por um cara maníaco, pedófilo e tudo mais. E que a gente vai se descobrir e vão levar as pistas até uma cabana, que não fica muito longe do lugar onde ela desapareceu. E ela foi assassinada, sendo que não encontra um corpo, não encontrou nada. E assim, a relação que esse pai tinha com Deus era muito era muito, assim, muito próxima, porque a mulher dele, a esposa dele, ela era muito fiel, ela fazia tudo, frequentava a igreja e tudo mais. E quando isso acontece, meio que a fé dele cai, ele fica completamente desacreditado, ele fica se perguntando por que justamente isso foi acontecer com a filha dele, na família deles, que eles eram pessoas tão boas, então por que isso foi acontecer? Então a fé dele foi colocada em prova e ele ficou completamente abalado. O que acontece 4 anos depois, ele vai receber um bilhete falando para ele voltar para essa cabana e esse bilhete está assinado como papai. E papai é o jeito que a esposa dele trata Deus. Ela não chama ele de Deus, chama de papai. Então ele fica muito intrigado, mas ele nunca passa pela cabeça dele que poderia ser uma mensagem divina. Ele simplesmente pensa que é o assassino que fez isso com a filha dele, que tá chamando para que ele volte lá, para que, sei lá, alguma coisa aconteça. E ele vai, e lá ele vai ter uma experiência divina, vai ter uma experiência com Deus. E eu acho que essa é a parte mais interessante dessa história. Foi um livro que me deixou muito triste por causa disso, mas é um livro que você acaba se identificando, porque não necessariamente essa história vai se tratar sobre uma tragédia assim descomunal, que não tem como você se colocar no lugar dessa pessoa, porque você nunca vai saber qual vai ser a sua reação em meio disso. Mas a gente acaba se colocando em algumas outras situações de que a nossa fé é colocada em prova, sei lá, quando você perde um emprego, ou quando acontece alguma doença grave dentro da sua família e você é uma pessoa da igreja, você acaba se colocando, cara, por que isso foi acontecer justamente comigo, com a pessoa da família, com o pai, com a mãe, com o tio, porque a fé é colocada em prova. Então eu acho que essa questão da fé, religião, é muito abordado nesse livro e é muito abordado de uma forma muito interessante. Eu já li, eu tenho resenha aqui no canal falando sobre A Relíquia do Elsa de Queiroz, que também vai falar de religião, de fé, mas ele vai tratar de uma maneira mais irônica, uma maneira para desconstruir. Eu acho muito interessante esses livros que tratam dessa forma e tratam super bem. Eu tenho muita vontade de ler Evangelho segundo Jesus Cristo, do Saramago, que também vai falar de fé, de religião, mas vai falar de uma maneira muito bem feita, sabe? E esse livro, ele faz isso, ele vai desconstruir Deus, ele vai botar Deus como uma mulher gorda, negra, e ele vai vamos te dar alguns tapas na cara, algumas observações, porque Deus não é a pessoa mais perfeita que existe, vai estar nas coisas mais simples. E a questão de perdoar ou não, que perdoar não significa esquecer, mas assim, você tira aquele peso ruim, aquela coisa ruim que te faz mal dentro do seu coração. E não significa que, eu perdoei a pessoa, tá tudo bem, e que ela continue fazendo essas atrocidades, que tá tudo ótimo. Não, em nenhum momento ele fala isso. Ele fala simplesmente, tira essa coisa ruim, que essa pessoa, ela vai ter, assim, a justiça em algum momento vai ser feita. Então eu acho que eu amei esse livro, eu acho que não é um livro para todo mundo, vão ter pessoas que não vão gostar, que não vão se identificar, vão achar um completo absurdo, e vai ter gente que vai gostar muito. Então eu recomendo que vocês leiam, adquiram essa leitura, porque pra mim valeu muito a pena, então você tem a sua própria opinião. E também tem um filme, eu cheguei a assistir o comecinho, mas eu não dei continuidade, nem sei porque, já faz muito tempo isso.
Mas eu pretendo pegar aí o filme pra assistir, pra ver se é parecido ou não. Então é isso, galera. Já vai deixando seu like, se inscreva no canal e me siga lá no Instagram, @majudeolindo, gente. Beijo e até o próximo vídeo.